Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou a Nízia Ontem e nos encontramos sempre, costumeiramente, às segundas-feiras, ou então a hora que você tiver uma disponibilidade, porque o vídeo fica na plataforma. Então, quando você quiser acessar meus vídeos, é só ir até a plataforma, canal de Olhos Bem Abertos, e você me encontrará por lá. E antes de nós começarmos, eu peço que vocês deixem o like, deixem também um comentário e se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Não peço muito, pouca coisa. Então, na sequência, né, da nossa jornada de aprendizado com Jesus, porque aprendemos juntos e isso é algo, assim, muito importante na questão de como nós estamos nos comportando, como nós estamos percebendo a nossa vida em relação a uma nova postura, né, através dos princípios que o nosso mestre nos trouxe. No vídeo anterior, no episódio anterior, eu havia falado sobre ele cuida de nós. Então, ele que cuida de nós é o nosso Criador. Não que ele está agora, nesse momento, olhando para nós e vendo o que nós estamos pedindo. Mas ele sabe sim das nossas necessidades, daquilo que nós estamos mais carentes, e ele nos dá todo vamos dizer assim, o respaldo, né, através de instrumentos que nós vamos, além de nós sermos possuidores desses instrumentos, mas vão nos colocando na vida pessoas que vão nos auxiliando dentro desse aprendizado. Então, quando ele cuida de nós, ele cuida nesse sentido, né, nos trazendo ou nos dando subsídios para aquilo que nós precisamos para a nossa evolução moral, para o nosso crescimento espiritual. E, na verdade, Jesus, ele esteve aqui na Terra justamente para nos dar esse norte, para nos dar esse alerta, para nos trazer esse conhecimento, ou seja, saia da materialidade e entre na espiritualização. E quando nós entendemos essa proposta claramente, lógico, não tem como nós prosseguirmos sendo, vamos dizer assim, míopes em relação a tudo que Jesus nos traz como ensinamento, como orientação e como rumo certo a seguir, né? Então, nós vemos que nós, apesar de ainda termos várias dificuldades em assimilarmos, em colocarmos, né, dentro da nossa essência esses ensinamentos, nós começamos sim a fazer essa transformação no pensamento, transformação na maneira de nos expressarmos ou na maneira de entendermos os nossos semelhantes. Então, nós nos tornamos mais tolerantes. Na medida em que nós nos tornamos mais tolerantes, nós começamos a nos tornar também mais sábios. E esse passo, né, é tolerância, sapiência, nós vamos também entendendo o nosso eu, aquilo que nós temos de melhor em nós. Então, nós começamos também a aflorar as nossas virtudes, de uma maneira muito simples, de uma maneira muito espontânea. Então, elas vêm vindo, e é o primeiro passo que é o mais complexo, é o entendimento, né, lá do primeiro bem-aventurados, que Jesus fala. Que quando ele fala bem-aventurados no Sermão do Monte, ele está nos trazendo, né, aquilo que nós temos que entender como
estrada pavimentada, muito bem iluminada, que devemos seguir e evitar os atalhos, evitar os desvios, principalmente, porque isso vai nos trazer, sim, uma penalidade de, vamos dizer assim, de perda de tempo. Gastamos nossas energias e muitas vezes saímos muitos feridos dessas nossas, né? Desses nossos transviamentos, ou seja, quando nós entramos em atalhos que podem nos levar, inclusive, a grandes precipícios. E não é isso que Jesus quer. Então, quando nós começamos a ver o Evangelho na sua essência, desde do Sermão do Monte, nós vamos observando, então, que é uma crescente, que Jesus vem nos trazendo de uma forma muito direta tudo aquilo que nós temos ao nosso dispor. Por exemplo, como eu falei no episódio anterior, nós somos cuidados, né? Até os fios dos nossos cabelos estão contados. Nada cai sem a permissão daquele que tudo criou. Então, nós estamos sim, né? Dentro desse cuidado. Como nós somos ainda imediatistas, então nós queremos tudo que aconteça muito agora, aqui. Eu quero ver, eu quero ter resultado, eu preciso que se comprove que realmente, enfim, né? Nós somos como uma criança birrenta reclamando para os nossos pais aquilo que nós queríamos e não conseguimos. E Jesus continua, né, a sua admoestação, ou seja, as suas orientações e também, né, uma advertência para que nós não percamos o nosso tempo precioso, para que nós possamos cada vez mais sairmos da mesmice, daquilo que nós achamos, né, que estamos realizando, mas, ou seja, Jesus nos traz mais sabor para a vida. Na nossa reflexão semanal agora, né, dessa semana que entra, tá em Mateus 10, 32 e 33. Então, ele diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. E muitas pessoas acreditam que confessar diante dos homens significa você falar: sim, eu acredito em Jesus, sim, eu sou cristão, sim, mas não vive aquilo que ele nos traz. Então, qualquer que me confessar diante dos homens é exatamente isso, é ter nas atitudes, nas ações, em todos os momentos. Eu digo assim que não é no bom momento, naquele momento de alegria, que nós mostramos realmente a gratidão. No momento de mais dificuldade é que nós temos que estarmos ali firmes, como ele chegou ao extremo de ser, né, pendurado numa cruz, e ele não, em momento nenhum, ele declinou da causa que ele abraçou, que é trazer esses conhecimentos para aqueles que querem entender, aqueles que querem segui-lo. Então, Jesus vai falar isso assim, né? Então, quando nós praticamos, né, uma boa ação, nós estamos, sim, né, confessando Jesus, porque ele está em nós. Então, é a partir desse conhecimento, a partir daquilo que nós assimilamos, é que nós vamos colocar para exteriorizar. É isso que o mundo irá ver. E não importa
se seremos reconhecidos por isso ou não. Isso é de menos, né, de menos importância, porque nós temos que ser aquilo que nós realmente somos, sem máscaras, sem fingimentos. E quando absorvermos, né, essas informações, colocá-las dentro de nós. Isso não é para mostrar para o outro ou para o outro falar, nossa, fulano é uma bênção. Ele caiu do... Não, não é isso. É para que nós tenhamos, sim, isso que Jesus está falando. Nós estamos confessando Jesus. Então, na medida que eu abraço o meu irmão, na medida que eu acolho o meu irmão no seu sofrimento, que muitas vezes para mim fala, ah, mas pode ser manha. Porque cada um de nós sente de uma forma diferente. Então, eu posso muito bem sofrer absurdamente por algo que a pessoa vai falar, mas isso não é razão. Mas para aquele estágio que a pessoa está, para aquilo que ela está vivenciando, é. Então, é nesse momento que eu tenho que colocar aquilo que eu trabalhei em mim, aquilo que Jesus me ensinou. Então, é quando eu estou confessando Jesus. E na medida que nós confessamos dessa forma Jesus, da mesma medida ele repassa isso, porque ele é o responsável, ele tem que dar conta, ele tem que dar conta. Então, na medida em que nós, né, o confessamos, ele repassa isso para o Pai. Olha, né, a fulana ou fulano, ele realmente está dentro daquilo que nós temos, né, como missão na espiritualização do ser humano. Então, é isso que acontece e o Pai fala, muito bem, você está trabalhando muito bem, meu filho, com esse meu outro filho que estava se demorando nas trevas ou no sofrimento. Então, Jesus, ele é esse intermediário, né? E aí ele continua, mas qualquer um que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Na próxima semana, nós vamos dar sequência aí, porque daí ele vai ser bem explícito em relação a isso, né? Então, quando nós fechamos a porta para esses ensinamentos, quando nós né, nos turbamos ali, é tão difícil, estou numa situação muito delicada, fui extremamente ofendido, fui extremamente humilhado. Aí nós estamos na contramão dos ensinamentos de Jesus. E, evidentemente, que também desprezando as suas lições, desmerecendo tudo aquilo que ele passou para nos trazer esse novo viver, essa nova maneira de encarar a vida, nos responsabilizando por aquilo que nós somos, filhos do Criador, centelhas dessa criação. Então, não há necessidade, por exemplo, de eu precisar de alguém para fazer, né, essa intermediação com Cristo. Eu faço. Eu sou o Filho do Pai. Eu sou aquele que foi criado por Ele. E quando eu percebo que dentro de mim existe o amor, e a gente sabe perfeitamente que sim, nós somos capazes de amar incondicionalmente. E nós não sabemos. Vou contar um caso que eu fiquei pensando, eu falei, eu vou passar isso para nossa melhor reflexão. Existe assim, um casal
E a mulher já tem um filho, adolescente. Esse filho jura por Deus que odeia. No caso, seria o padrasto, embora não vivam na mesma casa. E ele simplesmente falou que se dependesse dele, essa criatura jamais receberia um pedaço de pão. Então, dentro desse garoto, desse adolescente, ele julgou que ele tinha o limite máximo de ódio desse padrasto. E esse padrasto, ele também acreditava que esse menino realmente jamais estenderia a mão para ele em qualquer circunstância. Mas como a providência divina, né? Aquilo que faz com que nós convivamos, com que nós tenhamos laços com aqueles que nós temos que realmente nos harmonizar, e isso é muito claro cada vez mais. Eles estavam passeando, né, se divertindo, mesmo não gostando do padrasto, mas ele estava nesse passeio, andando lá de jet ski, enfim, estavam lá. É assim, né? Eu lá e cá, você lá e eu aqui. E nisso aconteceu quando o padrasto chegou, né, para parar com o veículo lá com jet ski, ele escorregou e caiu. E ali era um lugar fundo. E o menino que estava mais próximo, ele não pensou duas vezes, ele não pensou, mas olha, não pensou em nada. Quando ele viu que caiu e afundou, ele, pumba, se jogou. Ele sabe nadar um pouco, os dois sabiam, né? Os dois sabem nadar. Só que o menino não esperou alguém chegar e falar, busque uma ajuda, procura ajuda. O único pensamento que passou pela cabeça dele é que aquele homem não poderia perecer ali naquele momento. Quando ele tinha certeza que ele não faria nada, ele não pensou duas vezes. Isso significa que nós temos esse amor e muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós falamos, não, será? Sim. Quando nós encontramos um semelhante nosso de uma forma indefeso, e mesmo que nós já tenhamos algumas diferenças, nós tomamos partido, sim. E isso se chama amor. Então, nós somos capazes de amar. Então, nós confessamos Jesus todas as vezes que fazemos esse tipo de ação. O menino, ele não sabe, mas ele confessou Jesus ali diante de todos aqueles, porque depois afluíram, né, pessoas de todos os lugares, porque afinal de contas tinha dois debaixo d'água e não subiam, né? Então, é uma coisa assim muito interessante. E o interessante ainda nesse caso é que quando o padrasto estava lá embaixo e ele já estava assim entrando em aflição, ele viu o menino chegou e pegou ele. E aí ele falou, eu caí sozinho, porque que ele tá aqui? Ele jamais estaria aqui, então eu acho que eu já morri. Então, existe mesmo, né, essa coisa dentro de cada pessoa, e nós não exploramos essa divindade que existe em nós. Não foi sem motivo que Jesus falou que nós somos deuses. E nós temos toda a capacidade. Então, nós vamos exercer isso, né, testificando daí todos os ensinamentos de Jesus, confessando Jesus em todos os momentos em que nós matarmos a pessoa má que existe em nós. Então, nós vamos arrancando, né, digamos assim, máscaras muito fininhas e colocando no lixo. Ou melhor, devolvendo para a natureza fazer a transformação. Porque aqui tudo se transforma, né?
Então, a nossa reflexão semanal é exatamente isso e continuarei falando na próxima semana. Desejo a todos uma semana de luz, de confiança e muita prosperidade. Beijo a todos, até lá!